Olá, seja bem-vindo à segunda parte do vídeo de formação econômica do Brasil. Meu nome é Rafael e nessa parte eu vou dizer a linha do tempo das despesas e das receitas do governo em relação à Previdência. Ultimamente, principalmente com o atual governo, as pessoas estão falando mais sobre a Previdência, que se o governo não fazer uma reforma, o governo vai quebrar e que não vai poder pagar a aposentadoria dos beneficiários. Mas já há muito tempo atrás, alguns economistas da época, como o Fábio Jean Biagi, já diagnosticava esse problema. Mas o assunto se tornou um protagonista nas notícias a partir da crise brasileira de 2015, quando o desemprego subiu e a economia caiu. Ou seja, o governo agora está arrecadando menos dinheiro, mas a despesa com os aposentados subiu constantemente. Bom, continuando um pouco o nosso trabalho, vamos falar agora a respeito dos números, dos gráficos em si. Nesse primeiro gráfico, o que a gente pode observar logo de cara? Um aumento progressivo dos gastos em percentuais em relação ao PIB. Nesse primeiro gráfico, o que nós podemos observar? É um gráfico que enumera da porcentagem de 91 até o percentual de 2017. Sendo que, nesse pico de 2016, a gente pode ver que teve um aumento chegando na casa dos 20%. Um dado muito importante que a gente pode observar nesse gráfico é que o governo, o presidente da República do ano, ele pegou o governo pior daquilo que ele recebeu do seu antecessor. Então o que a gente pode observar? De 1994, o gráfico é muito maior do que de 91, quando o FHC assume em 94. Ao final do seu segundo mandato, em 2002, pós as eleições do Lula, o Lula pega um número pior do que é assumido pelo FHC. Dilma, consequentemente, Temer, então. Então, é algo que a gente precisa ter um pouco mais de atenção em relação a isso, porque analisando esses números, nós podemos observar um aumento progressivamente dos gastos em relação ao percentual do PIB. E, bom, prosseguindo até um pouco com a nossa apresentação, nós temos esse segundo gráfico do Ministério da Secretaria da Economia, Secretaria do Tesouro, né, que mostra a evolução dos gastos do INSS. É muito importante a gente ver uma coisa. No primeiro gráfico, a gente observou que em 2016 nós tivemos um pico e depois uma queda. 2016 com a Emenda Constitucional de 95. E nesse gráfico 2, o que nós podemos observar aqui? Continuou aumentando independente da PEC do teto. O que é importante a gente concluir a respeito disso? Que para você poder cobrir esse rombo, você vai ter que tirar de algum lugar. Né? No ano de 2017, o presidente Michel Temer instituiu a chamada PEC do teto dos gastos públicos. Isso significa que os gastos públicos estão congelados pelos próximos 20 anos aos níveis de 2016. Isso significa que um eventual aumento das despesas previdenciárias necessariamente deverão sair do orçamento de outras áreas da economia, como é o caso da saúde, da educação, da segurança, entre outras. Dando continuidade no que o nosso amigo Gabriel disse agora há pouco, para Jean Biagi, esse crescimento relativo das despesas previdenciárias tem três causas. O baixo crescimento dos últimos anos, o aumento real de 150% do salário mínimo desde 1994 e o generoso benefício dado aos contribuintes, principalmente às mulheres, aos empregados rurais e aos pensionistas. E isso causa três consequências em nossa economia. Uma contingência de grandes jovens aposentados, jovens abaixo de 55 anos, aposentados abaixo do padrão mundial da economia. Um exponencial aumento nas aposentadorias femininas e altos gastos com pensionistas em comparação com o padrão mundial. Agora você junte tudo isso que nós falamos até aqui à tendência natural de envelhecimento da população. Isso faz com que no futuro o número de pessoas que sejam dependentes da Previdência Social seja muito maior do que hoje. Em 2010, por exemplo, era estimado que 10% da nossa população está acima dos 60 anos. Agora veja essa tabela. Especialistas estimam que, por volta de 2050, cerca de 30% da nossa população será composta por pessoas acima dos 60 anos. Estes não são fatores novos, eles já estão presentes na economia brasileira há muito tempo. Porém, eles ficaram mais destacados na economia brasileira como um problema a partir da nossa recessão de 2015. Na recessão, os números do resultado primário brasileiro se tornaram negativos. E somando isso ao resultado financeiro, gerou um resultado nominal próximo de 10% negativo do PIB, o que é um resultado extremamente ruim para a economia brasileira. Esse déficit anual de quase 10% ao ano
fez com que a nossa dívida pública saltasse de 50% em 2013 para quase 80% em 2018. O gráfico 4 demonstra claramente essa mudança na nossa dívida pública. E a expectativa não é diminuição da dívida pública. A expectativa é que essa dívida aumente até os redores de 90% já na próxima década, no início da década de 20, mesmo que ajustes fiscais radicais sejam realizados nos próximos anos. E esse foi o segundo vídeo sobre Previdência Social. Se você gostou, se você quer se aprofundar mais sobre esse assunto, na nossa descrição estão todas as fontes para que você possa ler, aprender e se aprofundar nesses assuntos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhe com seus amigos. No próximo vídeo da série nós vamos falar sobre a atual reforma da Previdência e quais são os pontos principais de mudança que ela traz. Te vejo lá.